Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus seja abundante em seu coração, em sua vida e em sua família, hoje e sempre. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre humildade. Gostaria de ler uma passagem bíblica que se encontra em Filipenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 11. Fala o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O maior exemplo de humildade que já pisou nesta terra chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Mesmo sendo grande, ele se fez pequeno. Mesmo sendo Senhor, ele se fez servo. Ele se humilhou e Deus o exaltou. Deus dá graça aos humildes, mas ele abate os soberbos. Quando eu vejo uma pessoa soberba, eu já imagino o quão triste será o fim dela, porque eu sei que ele será abatido, eu sei que ele será humilhado, porque aqueles que se exaltam, eles serão humilhados, aqueles que se humilham serão exaltados. E assim, independente do que nós tenhamos ou do que nós venhamos a ter, jamais podemos esquecer de quem somos, do que somos. Nós somos pó. Nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Tanto faz o pobre como o rico. Quando morrer, ele vai para o mesmo local, vai para debaixo do chão. Eu falo isso assim, fisicamente, né? Porque existem aqueles que irão para o céu e aqueles que irão para o inferno. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso. Mas que, como essa passagem falou, né, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que nós venhamos ser humildes como Jesus. Que nós venhamos estar dispostos a servir como Jesus, que lavou os pés dos seus discípulos. E Pedro não entendeu aquele ato, né? Como que ele ia aceitar Jesus lavar os seus pés, sendo que era ele que deveria lavar os pés de Jesus? E aí Jesus disse: Pedro, o que eu faço hoje você não entenderá, você entenderá depois. Muitas coisas que Deus faz hoje a gente não entende, a gente só vai entender depois, como foi no caso de Pedro. Então Pedro aceitou que Jesus lavasse os seus pés, porque era assim que deveria ser. Jesus veio para dar exemplo, que aquele que quer ser grande, ele tem que ser pequeno. Aquele que quer ser servido, ele não é humilde, né? Aquele que é humilde, ele deve servir. Então, que venhamos refletir sobre isso, que venhamos tirar toda a arrogância,
né? Se existe alguma arrogância, alguma prepotência, algum ar de superioridade em nossos corações, que nós venhamos pedir a Deus que Ele tire, porque Ele tira. Porque grande só o Senhor. Que nós venhamos a cada dia diminuir para que Ele venha aparecer, para que Ele venha crescer. Que nós não somos nada. Ai de nós, se as misericórdias do Senhor não tivessem se renovado nesta manhã. Ai de nós. Então, meu querido, minha querida, seja humilde como Jesus. Seja paciente como Jesus. Seja amoroso como Jesus. Siga o exemplo de Jesus. Talvez você já tenha se decepcionado tanto com os homens. Talvez você já tenha se frustrado tanto com os homens. Mas Jesus nunca vai te decepcionar. Nunca vai te frustrar. Ele é o nosso maior exemplo em todos os sentidos. Olhe somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o maior exemplo de humildade que pisou nesta terra. Porque aquele que quer ser exaltado deve se humilhar como Jesus. Jesus se humilhou, mesmo sendo Deus, ele se fez homem e Deus o exaltou para a glória de Deus. Porque quando Deus exalta o homem, é para a glória de Deus. Então, guarde esta palavra, essa pequena reflexão, esta pequena mensagem em seu coração. Seja humilde. Nós não somos o que temos. Jamais. Então, que Deus te abençoe e te guarde. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Que a paz do Senhor Jesus seja abundante em sua vida, hoje e sempre.